Fala aluno, tudo bem contigo? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Pedagogia e Docência e hoje a nossa aula é dentro de ciências. Hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da água e também vamos abordar sobre as mudanças físicas dessa substância que é tão importante para a gente. Vamos comigo? Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo mais uma vez. Como eu disse no início do vídeo, nós hoje abordaremos ciência dos estados físicos da água. E então vamos direto para o nosso assunto. Então vocês estão observando aí na tela os três estados físicos da água. A água ela é encontrada nos três estados físicos: o sólido, o que é o primeiro, o líquido e o gasoso, que é o último. Ela é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas naturalmente em seus três estados. Vamos falar especificamente de cada uma e entender um pouquinho mais sobre elas. Então vamos lá. Sólido. A água no estado sólido pode ser observada, por exemplo, nos polos, nos picos das montanhas e nos icebergs. Neste caso, as moléculas de água estão bem próximas uma das outras e a substância adquire forma e volume bem definido. Observe na imagem na tela que abaixo da palavra sólido tem um círculo. Isso está demonstrando as moléculas, que elas estão bem próximas, bem juntas. Por isso nós temos a forma e o volume bem definido desse estado físico da água. Líquida, que é o segundo exemplo. A água no estado líquido é encontrada nos rios, lagos, mares, oceanos e nos lençóis subterrâneos. Essa é a principal forma como a água é encontrada no nosso planeta. A água no estado líquido apresenta moléculas mais afastadas, observem a figura, que no estado sólido, e ela adquire a forma do recipiente em que está contida. Então, para conferir isso, para conferir essa propriedade, você pega a água líquida, coloca em um copo e ela vai justamente formar conforme o recipiente que ela foi colocada. E por último, nós temos o estado gasoso. A água no estado gasoso pode ser observada na atmosfera. Nesse caso, verificamos que suas moléculas ficam bem mais afastadas que os outros dois casos, que é o líquido e o sólido, não possuindo nem forma e nem volume definido. Ou seja, conforme a proximidade dessas moléculas, nós conseguimos nos estados físicos da água ter forma e volume. No último caso, aí, que é o gasoso, por esse afastamento das moléculas, nós não possuímos nem forma e nem volume definido. Certo, pessoal? Continuando nossa aula aqui, nós vamos falar agora sobre as mudanças de estados físicos da água. Nossa primeira mudança de estado físico da água é a fusão. E o que seria a fusão? Vamos lá com a gente. Quando a água passa de um estado físico para o outro, dizemos que ocorreu uma mudança de estado. Essa mudança ocorre devido às variações na temperatura ou na pressão em valores específicos. Vocês vão estar observando aí na tela que existe uma régua abaixo dos três estados físicos com a palavra diminuição da temperatura e aumento da temperatura. Isso tem tudo a ver com relação às mudanças dos estados físicos dessa substância. Vamos falar então primeiro da fusão. A fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o líquido. Para que isso ocorra, é necessário que a substância ganhe calor. Observa aí, ganhe calor. A fusão pode ser observada quando vemos o gelo derretendo. Então, quando você pega um pedaço de gelo, coloca em cima da mesa ou em qualquer lugar e conforme vai aumentando, ganhando calor, vai aumentando o calor, aquela forma vai derretendo. E aí nós temos a fusão. Segunda mudança de estado físico da água é a vaporização. Vamos falar um pouquinho sobre ela. É a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso. Para que isso ocorra, a substância deve ganhar calor também. Observe que as duas ganham calor. A vaporização pode ocorrer de três maneiras. Vamos falar rapidamente das três: a evaporação, a ebulição e a calefação. A primeira, que é a evaporação, ocorre de maneira mais lenta. Um exemplo bem clássico é quando a gente coloca uma roupa no varal para secar. A segunda, que é a ebulição, por sua vez, é mais rápida que a anterior, sendo observada na formação de bolhas. A gente pode conferir um exemplo bem clássico quando a gente coloca uma água para ferver. E a terceira e última, que é a calefação, ocorre de maneira muito mais rápida do que as outras. Um exemplo bem claro para vocês é a gente pegar uma gota de água e colocar em cima de uma chapa bem quente, por exemplo. Vocês observam rapidamente a calefação, ok? Continuando aqui nossas mudanças de estados físicos, vamos para a próxima, que é a condensação.
A condensação, também chamada de liquefação, ela ocorre quando uma substância passa do estado gasoso para o líquido, perdendo o calor. Observe agora, nós não estamos agora ganhando calor, nós estamos perdendo o calor. A condensação é responsável pela formação das nuvens. Olha que bacana. Vamos continuar aqui. Nós temos agora a próxima mudança de estado físico, que é a solidificação. É a passagem de uma substância do estado líquido para o sólido. Para que ocorra, é necessário que a substância perca calor. Quando a água está no estado líquido, forma o gelo no freezer, por exemplo. Estamos observando a solidificação. Então você pega lá a água no estado líquido, coloca na forminha lá da geladeira, daquela de gelo, coloca dentro do freezer e aguarda algumas horas. E aí, quando a gente retira aquela forma, nós temos aí já a solidificação acontecendo na nossa frente. Beleza? E por fim, nós temos aí a última mudança de estado físico da água, que é a sublimação. Acontece quando uma substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso. O processo inverso recebe o nome de sublimação, ou também chamamos de sublimação diretamente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que eu tenha ajudado a esclarecer tudo aí sobre a questão dos estados físicos da água e suas mudanças também. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Grande abraço para todos. Professor, com muito orgulho.